Vamos falar de dopamina e sistema de recompensa? Vamos lá. Primeiro, né, a gente falar sobre o porquê que é tão difícil mudar hábito, né? Acho que foi essa uma das suas perguntas. Oi, por que que é... Porque eu entrei, deu uma cortada no que você estava falando. Eu Eu estava não peguei falando o comecinho. porque alguns questionamentos, né? Por que que é tão difícil mudar hábito? Por que que algumas pessoas são assim, têm tudo e não são felizes, né? Mas essa questão do hábito, por que que é tão difícil, né? A gente fala, não, eu vou ficar sem comer chocolate, e aí você não consegue, né? Eu vou para academia 3, 4 vezes na semana, e aí você fala, não consigo, a hora que ver não foi, né? Pois é, né? E aí o que isso também tá ligado com a questão de se sentir satisfeito e com esse lugar de, bom, eu tenho tudo, mas mesmo assim não me Não sinto tô feliz. satisfeito, ou, né, tem uma questão da depressão aí. Primeira questão é isso, né? Então, por que é tão difícil mudar um hábito? Bom, primeiro porque um hábito é algo, é um comportamento, é uma ação que está automática, porque você fez muito aquilo, você repetiu muitas e muitas vezes, e aquilo se tornou um hábito, né? E para mudar um hábito, Para quem é mais do sítio, né? É uma barda. Na verdade, a é uma palavra é balda, né? É uma barda, ou seja, desculpa te interromper, mas me veio esse exemplo, né? Cavalo está acostumado a fazer um caminho, né? Ele pega a barda, ou seja, ele faz sempre aquele caminho. E aí o dono do cavalo quer ir com o cavalo pro outro lado e o cavalo não vai, ele empaca, né? Se o cavalo tem barda, a gente, imagina a gente. imagina, às vezes você tá indo, você vai para o seu trabalho no mesmo caminho, e de repente, às vezes você está no final de semana, na hora que você vê, Você você está tá indo pro passando na caminho do frente do seu trabalho. trabalho, você tá indo pro caminho do trabalho, porque é tão automático, né? Você faz aquilo tantas vezes no seu dia, na sua semana, que muitas vezes aquilo se tornou tão hábito que fica aí mesmo no seu final de semana. E isso é um hábito, né? O hábito é aquilo, você não pensa para fazer, você simplesmente faz, está automatizado. E a gente costuma dizer que vícios e hábitos são a mesma coisa, né? Porque Priminhos, é a mesma, são irmão primos, né? gêmeo, irmão gêmeo. O vício é aquilo que você, mesmo diante de uma punição, de um efeito danoso, você continua fazendo aquele comportamento, aquela ação, você não consegue mudar, né? Então aí a gente tem um vício, porque você até quer mudar, mas você não consegue, porque aquela rede ficou tão estruturada, tão firme, tão forte, tão concreta ali, que é muito difícil, né? Então, assim, para a gente mudar um hábito, seja ele qual for, o caminho feito é o caminho da neuroplasticidade, né? O que é uma neuroplasticidade? É mudar essa rede que está lá estabelecida há muito tempo. Para isso, são várias coisas que interferem na nossa neuroplasticidade, né? O sono é muito importante, né? A alimentação é muito importante e tudo mais, mas a neuroplasticidade tem a ver com uma questão, para você fazer essa mudança, de foco e motivação. Só Uhum. que não é você apenas ter foco, né? Para mudar, tem que ter foco. Mas para você ter foco, você depende de uma substância no seu cérebro, Uhum. né? Para você ter foco e motivação, você depende dessa substância, dopamina, no seu cérebro, né? Que tá Então, tão em moda, tão famosinha, né? Falar de dopamina, dopamina, vamos não sei o que lá da dopamina, isso da dopamina, aquilo da dopamina. O mundo inteiro tá querendo ser dopaminado, né? Dopaminérgico. pois é, e tá tanto nisso, né? Porque assim, a gente tá no desempenho, né? Sociedade de desempenho já há muito tempo. Então, tem que se fazer, tem que ter um desempenho. Para ter desempenho, você tem que ter foco, você tem que ter motivação. E para ter foco e motivação, precisa de dopamina. Então, legal, eu vou tomar um remédio para liberar mais dopamina no meu cérebro. Afinal de contas, tá tão na moda, né? E é tão Remédio pra legal, e até tudo. tem remédio para tudo, então eu vou tomar um remedinho para performance. E vou também, assim, na minha baladinha do final de semana, eu vou dar uma usadinha nesse mesmo remédio, como um momento mais recreativo, Um que assim eu peguinho. aguento mais a balada fica mais legal, né? Fica mais motivada, fico mais presente na balada. Então, esses usos abusivos, né? Esses usos cosméticos da dopamina, como um efeito aí para ter um foco e motivação e desempenho, que acaba saindo pela culatra, É porque um não péssimo negócio, né? importa o quanto de dopamina você tem.
Você pode ter rios e rios de dopamina no seu cérebro. O que importa é a ligação, é ela ser ligada no receptor dela. É aí que você vai ter essa sensação de foco e de motivação para mudar o seu comportamento, a sua ação e mudar o seu hábito. Se você põe um monte de dopamina lá achando que você vai ter a motivação, sinto lhe dizer, você não vai criar isso, muito pelo contrário, você vai criar uma resistência e vai deixar de ter o efeito do foco e da motivação. Né? Então, assim, primeira coisa. Por que é tão difícil mudar hábito? Porque a gente precisa ter foco e ter a motivação que vem da dopamina, que está ligado com uma questão de recompensa, né? Então eu preciso ajustar a recompensa que eu tenho, que eu vou dar, porque a dopamina ela vem desse lugar da recompensa, porque quando eu penso na recompensa e põe a recompensa ali, isso já começa a liberar o meu sistema dopaminérgico. Não é no momento onde eu pego a recompensa e falo, ai, consegui a recompensa, está aqui comigo. Não é aí que libera a dopamina. A dopamina começa a ser liberada no momento onde você se propõe a ir em busca daquela recompensa. Então, por isso que ela é o motivador, ela é o start do movimento. Quando você adquire aquilo, aí para você se sentir satisfeito, você vai precisar de outras substâncias, né? Endorfina, tal, inclusive, e a serotonina. E você vai se sentir satisfeito com aquilo e falar, ok, né? Vou me sentir um pouco satisfeito com isso, vou ligar a dopamina de novo para encontrar uma nova fonte de prazer, né? Porque é isso. O prazer tá ligado com se sentir satisfeito, insatisfeito para gerar essa busca, que também está associada com a dopamina. Então a gente precisa se sentir insatisfeito. A gente precisa se sentir insatisfeito. E aí você está falando dessa questão da recompensa. Se eu fico me recompensando o tempo inteiro, eu vou mudando minha sensibilidade a isso, né? Isso, porque assim, ó, quando a gente pensa no sistema de recompensa, que está ligado, né, com uma das questões aí que é a dopamina a gente tem dois tipos de dopamina. A gente tem uma dopamina que a gente chama de fásica e uma dopamina que a gente chama de tônica. A dopamina tônica no nosso cérebro é como se fosse uma mangueirinha de jardim que a gente deixa ela ligada, assim, um fiozinho, sabe? Regando o jardim, assim. Aquele gotejamento do pezinho de jabuticaba. Isso, exatamente, aquele gotejamento. E a fásica é o pico, né? É um encharcar de dopamina, quando você joga lá um balde de dopamina. Então a gente tem esses dois tipos. A gente sempre tem, então, um pouco de dopamina que vai estar ali movimentando a gente, porque senão a gente para, a gente não faz movimento nenhum, né? Então a gente sempre vai ter essa tônicazinha ali, jogando um pouquinho, né, que é esse resíduo, pra gente ter essa motivação. E aí, o que acontece? Se você dá recompensa demais, se você dá muito pico de recompensa, né, de dopamina no seu cérebro, da fásica, né, que é o balde, você joga muitos baldes ali, você diminui essa tônica. E aí, quando essa tônica diminui, você vai ter a sensação de tédio. E aí, lidar com a sensação de tédio é importante, saber lidar com essa sensação de tédio. Porque esse tempo no tédio, ele vai regular essa organização da sua dopamina. Vai aumentar o gotejamento, né? Então, e quando a pessoa não consegue lidar com tédio, ela vai ter esse movimento de, bom, eu reconheci o tédio aqui, abaixou o pico, eu vou lá e vou dar outro pico de insulina, porque é muito parecido, né? O sistema, o funcionamento é igual, né? Vou dar um pico de dopamina. Né? E vou sentir aquele bem-estar que eu não estou suportando, que eu estou com abstinência de bem-estar, né? Porque eu estou viciadona no bem-estar, estou com uma abstinência de bem-estar, então eu preciso ir lá dar minha carguinha de bem-estar para tentar me sentir de novo bem. Só que desregulou ali a coisa, né? Porque, por exemplo, se você tá lá, sei lá, você come 2 chocolates, 2 chocolatinhos, 2 quadradinhos, aquilo dá esse tanto aqui de satisfação para você. Aí, com o tempo, você comendo aquilo, esses 2 chocolatinhos vai dar isso aqui de satisfação. E aí, você quer esse tanto aqui. Então, veja, sobra um tanto.
Essa 4 falta chocolates. que tem aqui, então, mas essa falta que tem aqui é o que vai me motivar a buscar mais chocolate, né? Para me satisfazer. Se eu vou aumentando esse nível de chocolate, chega uma hora que eu não vou ter mais esse prazer. E aí eu não vou conseguir sentir essa sensação de prazer, porque eu tenho muito desse pico de dopamina no cérebro. E aí as Como pequenas a coisas... barra inteira de chocolate, e a hora que eu E não vejo, sinto prazer. nem percebi. Exato. Comi ali que nem se eu estivesse comendo arroz. Isso. Porque eu jogo muito, né? Jogo muita dopamina, e aí, com essa muita dopamina, eu vou precisar de mais dopamina para sentir o mesmo efeito. Então, se antes 2 chocolates me dava aquele tanto, agora eu preciso de 5 chocolates para me dar aquela mesma sensação. Então, eu estou dando muito pico, jogando muito baldes e baldes de água ali, né? E isso vai atrapalhando. Por quê? Porque os nossos neurotransmissores, que é isso, não é a quantidade de dopamina, mas é o quanto ela consegue se ligar nos neurotransmissores. Então, aí tem um monte de dopamina aqui. Só que aí dá pane nesses neurotransmissores, o que eles fazem? Eles fazem um down regulation, ou seja, eles vão para baixo, e agora eu fico com 2. Aí eu vou e ponho mais, ponho lá 5 chocolates. Eles ficam desesperados e vão para baixo, se escondem, né? Aí eu tô comendo aquela barra de chocolate de fazer bolo e não tô E sentindo não tô prazer sentindo nenhum. prazer, né? Isso assim, com o chocolate, com o cigarro, com a bebida, com a comida, né? Com Sexo. jogos. Então, assim, o que libera o nosso sistema de dopamina, né? Que vai organizar tudo isso, não é só uma questão da substância que eu coloco, porque eu posso tomar um medicamento para isso, né? Quanto esses comportamentos que eu vou fazendo. Então, eu posso me viciar no jogo, eu posso me viciar em comer chocolate, eu posso me viciar, né, precisar de picos e picos e picos, cada vez mais disso com comportamentos também, não só com a substância, né, química ali, mas Sim. com a ação daquilo. E aí eu vou ficando viciada. Então, um hábito, ele é químico, né? Mas ele é toda a experiência que está relacionada àquilo. As pessoas, o lugar, né? As falas. Então, tudo isso contribui para manter um hábito ou para mudar. Por isso que quando a gente está trabalhando com alguém que precisa mudar um hábito, por exemplo, na questão de uso de substâncias, né, de uma dependência de uso de substâncias grave, a gente tem que fazer a retirada, a internação, para retirar desse Tira do ambiente. ambiente, da substância, das pessoas, do lugar, né, mudar tudo isso para conseguir refazer esse nível de dopamina no cérebro, né? E que às vezes, dependendo do grau, a lesão é tão pode se Severa tornar irreversível, né? Como, por exemplo, no caso de um diabetes. Se você tem pré-diabetes, você consegue conduzir. Mas quando você tem diabetes, aí você vai ter que tomar a medicação. Não tem como reverter aquilo, né? Você vai ter que cuidar e você vai ter que sempre ficar atento àquilo, porque mudou a estrutura do corpo, né? As Então, pessoas com o têm, cérebro também muda a estrutura do cérebro. as pessoas têm muita dificuldade de ver o cérebro como um órgão, né? Não vem o cérebro que nem olha para o estômago, olha para o fígado, olha para o baço, olha para o pulmão, olha para o coração, esquece de olhar desse jeito. Então, assim, é hipertenso, infartou. Não tem volta, ele é infartado. As pessoas esquecem que o cérebro acontece a mesma coisa, né? Aspas, que o cérebro infarta e não tem volta, né? E aí, a gente até tem uma cultura preventiva de vou no cardio, vou fazer meu eletro, meu eco, meu esteira, vou no ginecologista, vou fazer minha mamografia, vou fazer enfim, os meus exames ali, vou no urologista. Agora, as pessoas esquecem de fazer o preventivo do psiquismo, né? Vamos falar assim. É o que a gente deseja, né? Com certeza. A Flávia fala que redes sociais é o caça-níqueis de recompensa. Exatamente, não só as redes sociais, né? Aí ela diz, tédio serve de referência para o corpo valorizar a dopamina. Exato, o tédio é muito importante, né? Então, assim, conseguir lidar com o tédio é uma das questões que vão ajudar a regular isso, né? A regular essa busca. Porque se você não...
muitas vezes a busca da substância, da compulsão, né, ou desse hábito, ele vai se estabelecendo por uma dificuldade de lidar com o tédio. Então eu quero prazer imediato, eu quero agora, então eu vou fazendo e vou condicionando isso e vou dando esses picos de dopamina no cérebro. E aí o que acontece? Quando você tem esse pico, né, no fásico, essa dopamina fásica, que é esse pico, ela distorce a percepção do tempo. Então você vai se tornando mais impulsivo, você não consegue. Uma coisa que tem um tempo normal ali, parece que demora muito para acontecer, porque você precisa da recompensa rápida, né? Porque você sempre deu picos, então você está acostumado a ter a recompensa muito rápida. Uhum. Então, isso acontece, por exemplo, no TDAH, tem uma dificuldade, justamente pela diminuição da dopamina, tem uma dificuldade nessa compreensão do tempo. O tempo é diferente, né? Parece que demora muito, tudo demora muito, precisa muito rápido, né? Por conta dessa impulsividade, dessa desorganização química da dopamina, que existe funcional no TDAH. Diferente de alguém que não tem TDAH e vai lá e toma medicação, né, e vai dar um pico e vai ter um problemão aí no sistema de recompensa, né? Por isso que é tão delicado isso, o uso da medicação e o estímulo que a gente dá para o nosso cérebro. Tanto estímulo químico quanto estímulo daquilo que eu estou consumindo, né? Por exemplo, na rede social e o tempo que eu estou dando daquilo, né? Então, assim... Inclusive, lá, eu acho que o que você está dizendo acaba sendo até uma resposta para a pergunta da Laine aqui, né? Como ter essa recompensa sem se prejudicar? A questão está muito mais do treino que a gente faz de suportar o tédio e a falta, né? A gente está muito destreinado com isso, a gente tem muita recompensa o tempo inteiro. Exato, a gente treinar o tédio, a gente treinar as recompensas que a gente está dando e a gente recompensar pequenas coisas do nosso processo, sabe? Então, por exemplo, se você quer mudar de hábito, porque a gente começou falando disso, né? De mudar de hábito para ter satisfação também. Se a escolha de mudar de hábito é você fazer atividade física, porque você quer emagrecer, porque você quer ter um corpo esteticamente legal ali. Ou mais saudável, diminuir a inflamação. Então, aí você está recompensando o processo. Quando você está na estética, você está recompensando lá na frente, porque você quer uma imagem que está posta, que você nem sabe como que vai ser. Quando você vai recompensando as suas etapas, você fala, bom, então qual que é o primeiro passo? É eu fazer uma atividade física. Legal, mas por que eu vou fazer uma atividade física? Para emagrecer e chegar lá, não, eu vou fazer uma atividade física. Emagrecer e caber na calça 36. Eu vou fazer uma atividade física, por quê? Porque eu quero ter mais saúde, porque eu quero melhorar o meu sono, porque eu quero melhorar o meu humor, porque eu quero melhorar a estrutura do meu corpo, a sensação do meu corpo. Aí eu vou fazer atividade física e eu vou perceber como eu estava antes de ir na atividade física, como eu estou depois de fazer o exercício. Estou dando a recompensa, estou atualizando esse sistema com recompensas que são saudáveis e não são picos, né? De recompensa. Então, eu vou comer um chocolatinho ali no meu final de semana, vou beber, né? Muitas vezes a história da bebida e da comida, porque quando a gente encontra os amigos, né? Quando a gente sai para confraternizar, é isso, é bebida, é comida. Tá, mas eu quero beber hoje mesmo? Quanto eu quero beber? Né? Por que eu tô bebendo? Porque eu vou associando. Então aí, se eu tô com os meus amigos, eu necessariamente tenho que beber. E eu não consigo mudar esse hábito. Porque já está tão associado o ambiente, as pessoas, a quantidade de álcool, que eu não consigo, eu dou esse pico o tempo todo, né? Então, assim, como é? Bom, hoje eu não vou beber, hoje eu vou diminuir a dose, hoje eu vou fazer diferente, vou beber só um dia no final de semana, vou escolher. Então, isso acontece muito, por exemplo, que aí entra na questão da satisfação, né, da recompensa, que aí fala, por que muitas pessoas têm tudo e elas não se sentem felizes? Porque a gente precisa dessa busca. E se eu tenho tudo... A gente vê alguns famosos que têm tudo, e aí tem 2, 3 tentativas de suicídio, e abuso de substâncias, e né, falta sentido na vida, ou vai indo meio que pro lado do crime e tal. Você fala, mas a pessoa tem tudo, a pessoa não está feliz? Não. Não, porque a felicidade é isso, né? Ela não existe, né? A gente vai tendo picos, momentos de felicidade, de satisfação. Felicidade é o quê? Se sentir satisfeito, ter prazer.
E são momentos, né? São momentos. Não dá para então, manter assim, alto o tempo inteiro. não dá, neurologicamente não dá. E a gente tem que se treinar a suportar estar insatisfeito, estar com a falta, estar com o tédio, para que no momento que a gente dê aquela subida, essa subida faça sentido, né? Então. A felicidade não existe, herreira, Laís. Um balde de água fria, né? Então, porque assim, ó... Um balde de realidade neurocientífica. O que acontece, na verdade, nessa questão da satisfação das pessoas que têm tudo, né? E aí é muito legal porque a gente vê pessoas que chegaram ali no sucesso, e aí tem vários tipos, né? Tem várias formas de lidar com isso. Classificações. E muitas pessoas, assim, uma grande parte mantém, né? Busca manter, assim, que buscam manter a saúde, justamente disso, elas buscam manter um padrão mais simples das coisas. Eu posso ter tudo, eu posso ter uma casa enorme, eu posso ter um carro maior, mais caro, mas não, né? Mantém um nível, né, mais confortável, simples, de conforto, mas não de exagero. E é muito interessante porque elas continuam ligadas à origem. Então, muitos, por exemplo, vão visitar a casa da onde saiu, vão sempre contar a história de como que construiu, para se ligar nesse lugar antigo e falar, olha, eu vim de lá, né? E eu tô aqui, mas eu não posso esquecer de onde eu vim, eu não posso esquecer de ter essa recompensa de olha onde eu cheguei, olha o meu processo, né? E sem ficar o tempo todo dando esses picos. Bom, agora eu posso tudo, então eu vou fazer tudo que eu quero, eu posso viajar para onde eu quiser, né? Isso para o nosso sistema é desorganizador, porque a gente precisa da insatisfação para fazer a busca, porque a gente precisou disso para sobreviver. Se a gente estava satisfeito, a gente não se movimentaria, a gente ficaria parado, a gente não ia construir as coisas. Então a gente sempre precisa estar buscando e construindo. Então, se eu posso ter tudo e eu não encontro novos sentidos, novas construções, eu vou para a depressão, né? E aí isso também está ligado com a falta de dopamina no cérebro, né? Que é essa falta desse start de fazer o movimento, de construir. Sim, e tem estudos, né, até mesmo dizendo que a dopamina ela vai diminuindo, né, ao longo do tempo e da velhice, e que a atividade física tem uma resposta incrível com relação a isso. Então, de forma geral, a gente vê aquelas pessoas que são grandes pessoas, né, e que são felizes e que a vida tem sentido, de forma geral, elas se mantêm com grandes desafios, né, elas conseguem subir e descer, então elas mantêm uma boa atividade física, uma boa alimentação, bons hábitos, de forma geral, seguem aquilo que é biológico, dorme cedo, acorda cedo, né, de forma geral, elas vão tentando manter isso para fazer sentido, né? Então, porque tudo isso está regulando a dopamina também, né? E o nível atencional, porque a atenção influencia muito nisso. Então, quando a gente fala da distorção do tempo, é isso, é a atenção, é a consciência, é perceber quanto tempo vai, onde que dá essa recompensa, é eu saber que eu vou adiar um pouquinho essa recompensa, mas eu vou ter, mas ela não está muito lá na frente, porque isso gera muita angústia. E se gera muita angústia, se ela está muito longe para eu receber minha recompensa, eu vou começar a dar pico, porque está tão longe que eu preciso descarregar, eu preciso dessa sensação de prazer, de recompensa para estabilizar, né? Então, aí eu começo a ter recompensas que não são adequadas. Que é isso, o tempo todo bebendo, o tempo todo comendo doce, né? O tempo todo... Aí, como eu vou viciando o meu sistema, dando esses picos, eu vou precisar cada vez mais de estímulos mais agressivos. Né? Então, não é mais o cigarro, aí eu vou precisar ir para as outras drogas. Né? Não é mais a cerveja, eu vou precisar misturar a cerveja com uísque, com pinga, fazer um coquetel molotov lá e tomar. Exato, e a gente vê tanto isso. Não vou sentir prazer, exato, né? Não vou sentir prazer. Isso. Então, até além, então, isso quer dizer que sejamos infelizes? Então, na verdade, não está dizendo sejam infelizes, né? Na verdade, a gente está dizendo module, regule, perceba, né? Se você está tentando se manter o tempo todo muito feliz ou se você precisa suportar a abstinência de algumas coisas, né? Para realmente ficar feliz. Porque às vezes, como você está falando, será que realmente é feliz a pessoa que precisa misturar cerveja com cachaça, com uísque? Não, né? Não, aquilo já perdeu sentido. Ela precisa diminuir muito, talvez ela precisa ficar lá 2 anos abstinente do álcool
para daí tomar uma cerveja com prazer e saber a medida das coisas. Não sei se respondi Quando a a gente pergunta aqui. vicia, quando a gente vicia nesses picos, né, e isso vai modificar nosso sistema, nosso cérebro, a gente não consegue mais sentir prazer com o pequeno, entende? Lembra que eu falei então do chocolate? Aqueles 2 chocolates davam tanto Quadradinhos? assim, agora precisa de 5 chocolates para tentar chegar lá. Então, assim, a gente perde a noção do prazer do que é pequeno. E o que é pequeno, eu tô falando, é você estar numa conversa com os amigos, uma Uhum. caminhada, um dia que Pôr tá do sol. bonito, um pôr do sol, um encontro com alguém que você, de uma surpresa. Nossa, quanto Assistir tempo uma eu não te live do vejo? Entreato, passando do Assistir horário. uma coisa que você gosta, porque às vezes você fica lá, ó, 20 horas no na Netflix tentando achar uma coisa e nada te satisfaz, né? Nada te Exato. preenche. Então, assim, é regular isso para que você tenha felicidade com pequenas doses, né? Não precisa de algo imenso para tentar ter um pouco de felicidade. Porque quando a gente vai se viciando nisso, nesses picos, a gente precisa de uma dose muito alta ou muito agressiva e mesmo assim a gente não consegue sentir prazer, é muito rápido. A gente não Uhum. consegue manter aquela satisfação um pouco mais extensa por conta do tempo também que fica alterado com essa questão da dopamina, né, no cérebro, com essa mudança da dopamina fásica. Né? E a gente vai se Muito. tornando mais impossível, porque a gente não consegue mais raciocinar também. Que vai Age por mudando essa impulso, né? capacidade, vai ficando mais impulsiva, exato. O que muda seu córtex pré-frontal aí, né? Esse excesso de dopamina. Muito bem, passamos do horário, mas acho que o papo estava tão gostoso que eu falei, vamos manter, segurar um pouco mais aqui para não interromper. Foi ótimo ter vocês aí. A Flá fez um comentário legal, né? Você tem que plantar, mas tem que colher aos poucos, senão você fica sem plantação. E eu até vou somar ao seu comentário o exemplo da própria natureza, né? Se eu planto, sei lá, espinafre, eu vou colher espinafre aos poucos, eu vou curtir aquela safra do espinafre e eu vou plantar e colher espinafre de novo daqui 6 meses ou daqui 1 ano. Na natureza, como era, né, na época das cavernas, vou brincar assim, a gente não tinha espinafre o tempo inteiro. Né? Então a gente tinha aqueles períodos e a gente ficava um tempo sem, e quando a gente comia espinafre de novo era muito gostoso. Agora você tem morango o ano inteiro, um morango sem gosto, né? Mas o Isso que eu morango ia de falar. verdade, ele não dá o ano inteiro. O espinafre que você tem o Então, ano inteiro não tem o mesmo sabor. isso, você vai lá, entendeu? Você compra aquele morangão enorme, que você fala, pô, legal, esse morangão aqui vai ter aquele gosto, delícia de morango. Só que foi tanta nutriente Química, para né? crescer, química para crescer, um pico muito grande que você não consegue sentir. O gosto não tem Não gosto. tem. Não tem, Exato. ele é grande, mas ele não tem gosto, né? Então não traz a satisfação. É a mesma coisa, quando você dá muito pico, aquilo fica, parece que tem muito, parece que você vai ter prazer, mas você não tem, porque não foi no tempo, né? E vou até complementar uma coisa. E quando você faz aquilo que é tido como chato várias vezes, você até vai acostumando com aquilo. Então, eu preciso treinar. Isso é chato. Uhum, E eu começo e uhum. me mantenho. Vamos dizer assim que os receptores, eles se sossegam. E aí você se acostuma a fazer aquilo que é chato. Você passa até a achar legal, porque aquilo está trazendo recompensas para você também, mesmo que a recompensa seja cumprir o que você se propôs a fazer. Então, mas quando você faz isso, você vai estar mudando essa questão da dopamina também, e aí a sua percepção de tempo vai ser diferente. Por isso que quando você começa um hábito, parece que é muito demorado fazer aquilo. Ah, fazer atividade física demora muito. Depois passa muito rápido. Por quê? Porque você regulou essa questão da dopamina, então a sensação da percepção do esforço Uhum. daquilo mudou. E aí você consegue sentir Exato. prazer com aquilo, né? Então, é um sistema complexo. É um sistema complexo e sensível ao mesmo tempo. Sensível Uhum. com o que a gente entrega para ele, com os estímulos que a gente entrega para esse sistema. Seja químico, né, ao ingerir, seja de experiência, a níveis de Ambiental. experiências ambientais que a gente oferece também para a gente. Então, assim, a mudança de hábito vai depender também dessa questão
de você organizar essa recompensa, esse nível de recompensa que você dá para você por uma recompensa que seja possível de chegar, de sentir prazer. Aquela lá do final grande e tal que você quer, vai chegar. Mas se você vai dando essas pequenas percepções, isso vai te deixando mais motivado, mais satisfeito com a quantidade adequada de prazer, né? Não com o morangão de tu, como a Flávia disse. O morango de 3 metros quadrados. O gosto de um morango pequeno, gostosinho, se dividiu num morango de 3 metros quadrados. É isso aí. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que a nossa reflexão de hoje tenha trazido aí algumas coisinhas, alguns insights. Estão sempre aqui. Mandem caixinhas, mandem comentários. Foi ótimo estar com vocês aí. Foi muito divertido, muito gostoso. Obrigado dos comentários. Se tiverem dúvidas, manda a caixinha pra gente lá. Não é isso, lá? E aí até a próxima quinta, meio de 15, na nossa live, nossa pílula semanal de autoconhecimento. Obrigado pelos foguinhos e corações que nós recebemos aqui. Beijo enorme. Obrigada, pessoal. Boa semana para vocês. Até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Gostou do nosso papo? Então compartilhe. Você nos encontra também no Instagram, @entreatoterapia. No Facebook e YouTube como Entreato Terapia. Na Spotify e Deezer como Entreato. Segue a gente por lá também. Até a próxima!